Bom dia, irmãos, graças e paz, queridos. Amados, abramos a palavra do nosso Deus em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, agora, Senhor, no Teu santo dia e no Teu santo culto, Senhor, nós nos achegamos à Tua palavra pela exposição dela. Ocasião em que os nossos lábios se cerram, Senhor, para nós ouvirmos então a Tua voz, ecoando e ressoando em nossa alma, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor nos ensine, nos repreenda, nos console, nos instrua, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Nós oramos, Senhor, pedindo essa bênção da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós caminhamos esses dias considerando alguns pontos importantes para a nossa vida como igreja do Senhor. E um dos pontos que nós vimos foi sobre a doutrina da Escritura, depois sobre o aconselhamento bíblico, a doutrina da Escritura aplicada ao aconselhamento, depois aplicada à eclesiologia e, por último, aplicada ao culto. Nessa ocasião, irmãos, da exposição da palavra, nós vamos então ver um pouco sobre a Escritura Sagrada aplicada ao aconselhamento da nossa alma em um ponto, em uma luta que é tão comum nossa como seres humanos, e não é diferente na condição de povo de Deus, que é a ansiedade. É comum, irmãos, encontrar ansiedade no nosso coração, assim como é comum encontrar areia no deserto. E isso é tão comum nos nossos dias que os ímpios, constatando isso até mesmo, têm dito que a ansiedade, juntamente com a depressão, é, abre aspas, a doença do século. Ela borbulha em nossa alma, em nosso coração, estando ali sempre presente. A grande questão é, o que a palavra do Senhor, irmãos, nos diz sobre isso, para nós orientarmos a nossa alma de forma que agrade ao Senhor. Como o Senhor nos ensina a lutarmos contra isto que está presente e se faz presente continuamente em nossa alma. E esse texto, irmãos, nos ensina profundamente sobre isso. Não à toa ele está aqui, porque Paulo trata desse mandamento, trata desse ponto da nossa caminhada em um contexto em que ele está preso em Roma. E na condição de preso, ele escreve algumas cartas a igrejas daqueles seus dias. Filipenses é uma delas. E curiosamente, essa carta, sendo uma das que Paulo estava preso, ele fala constantemente sobre duas coisas. Nessa carta aos Filipenses, ele fala sobre alegria, ele fala sobre contentamento. Ele procura acalmar a igreja que cultuava e que habitava ali na cidade de Filipos, os filipenses, de que ele estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. E então ele aproveita para orientar a igreja sobre a caminhada com o Senhor. E um dos pontos constantes é: alegrai-vos no Senhor. Aprendam um contentamento no Senhor. Quem está falando isso é o Paulo, que está preso numa prisão em Roma. E é nesse contexto de alegria e contentamento que o apóstolo Paulo aqui orienta a igreja, já caminhando para o final da sua epístola, com algumas exortações gerais para essa igreja, para tratar sobre a ansiedade, irmãos. E isso tem tudo a ver com esse contexto da epístola. Porque, irmãos, ansiedade, ela brota com muita facilidade num coração cujo solo é marcado pelo descontentamento.
O descontentamento fomenta a ansiedade e a ansiedade suprime o contentamento no Senhor. Há uma relação próxima entre uma coisa e outra, irmãos. É por isso que o versículo 4, por exemplo, ele falou: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa aqui é uma das tantas vezes que Paulo fala isso na Epístola aos Filipenses. E logo em seguida ele avança para a ansiedade, queridos. Aqui, irmãos, nós vamos ter basicamente duas coisas, e são duas coisas fundamentais no estudo da nossa alma, ou aplicando a palavra de Deus à nossa alma, no aconselhamento bíblico, no autoexame. Duas coisas fundamentais. Primeira, eu preciso entender à luz da palavra de Deus o que é aquilo que minha alma está passando. Se é tristeza, o que a palavra de Deus diz sobre tristeza? Como ela descreve a tristeza? Se é ansiedade, o que a palavra de Deus diz sobre ansiedade? Em todos os seus detalhes. Se é medo, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu preciso identificar corretamente o que é aquela coisa que está aqui burilando em meu coração, está aqui pulsando em minha alma. E aí, quando eu entendo isso, eu posso avançar para o passo seguinte: como eu luto contra isso? Com as armas que Deus me entrega na sua palavra. É um movimento, irmãos, muito simples e muito familiar para nós. Quando você vai ao médico e você se depara com uma doença que talvez você nunca conhecia, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que o médico tem de fazer a você? Ele tem de dizer: olha, a sua doença é essa, ela atinge tal órgão, ela tem essas e essas características, ela traz estas e estas consequências. E toda e qualquer informação necessária para que eu e você possamos entender o que é aquilo que está em nosso corpo. Da mesma forma, irmãos, para nós lutarmos contra um pecado ou contra alguma questão em nossa alma, a nossa primeira pergunta deve ser: o que é isto à luz da palavra do Senhor? E ao nos perguntar o que é isto à luz da palavra do Senhor, nós não vamos buscar a fonte dessa resposta em outras coisas que não seja a palavra do Senhor, e nós não vamos buscar categorias de definição que não sejam aquelas que a palavra do Senhor traz. Porque se eu digo que uma coisa é X, só que a Bíblia não fala que ela é X, eu não vou então ter a orientação que a Bíblia me dá quando chama aquela coisa de Y. E então se esvazia toda a esperança que a palavra de Deus nos dá. Mas se eu então vou entender o que ela é, à luz da palavra de Deus, nos termos da palavra de Deus, eu então vou poder avançar para o passo seguinte e entender como eu luto contra isso. Como eu vou lidar com essa questão na minha alma. Então Paulo vai fazer a mesma coisa aqui, irmãos. Ele vai nos dizer primeiro o que é isto e depois como lutar contra isto. O que é a ansiedade e depois como lutar contra a ansiedade. E primeiramente então, irmãos, nós temos o que é a ansiedade. Veja por favor o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Queridos, ao dizer não andeis ansiosos de coisa alguma, Paulo está nos definindo o que é ansiedade. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está estabelecendo, irmãos, um mandamento. Ele está dando uma ordem, uma leitura simples do texto. Não andem ansiosos, não tenham ansiedade, que a ansiedade não seja constante na vossa alma. Se ele está dizendo que é um mandamento não andar ansioso, irmãos, ele também está nos dizendo que ao transgredirmos este mandamento, eu cometo um pecado. A ansiedade, irmãos, para a palavra do Senhor, ela é pecado. Ela é uma questão moral, ela é uma questão espiritual. Não há uma vírgula sequer, irmãos, na Escritura Sagrada, e interpretando a nossa alma, o nosso corpo, quem nós somos à luz da Escritura Sagrada, não tem espaço para conceber uma doença chamada ansiedade, ou uma ansiedade patológica. Encontrei certa vez uma psicóloga cristã que criou um IG, e o propósito do IG dela é lutar contra o aconselhamento bíblico e até de atacar os ministros do evangelho que defendem isso. Explicitamente, a postura muito arrogante, inclusive. E ela vai falar assim: ei, entenda uma coisa, pastor. A Bíblia fala de ansiedade espiritual, mas ansiedade patológica é outra coisa.
Não há respaldo bíblico para essa distinção. Há uma só ansiedade e ela é na alma. Ela é um movimento do meu coração. Nós não vamos considerar esse texto, obviamente, porque é a exposição de Filipenses 4. Mas considere, por exemplo, Mateus 6. Normalmente a gente considera Mateus 6 a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao vosso comer, quanto ao vosso vestir. A gente começa nesse versículo, só que a perícope começou no versículo anterior. Ele está começando com um por isso. Veja, por favor, aqui comigo, Mateus capítulo 6, a fim de elucidar pela teologia bíblica que a ansiedade é um pecado e de qual mandamento está sendo quebrado. Versículo 25, a gente começa aqui, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, etc. E a gente vai, segue o texto, todas as orientações que o Senhor fala quanto isso. Mas, querido, a perícope, a despeito da Ara, e a maioria das versões dividirem aqui, ela começa no versículo 24. O por isso do versículo 25 é uma aplicação do que ele estabeleceu no versículo 24. E o que é dito no versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, porque vocês não podem servir a Deus e às riquezas, não andem ansiosos. É uma implicação prática da repreensão do pecado da idolatria. Mas que idolatria, querido? No Sermão da Montanha, a ideia de riquezas aqui, irmãos, não é simplesmente você querer ter uma BMW, o último lançamento, ou querer ter uma mansão, ou querer usufruir de tudo bom e do melhor. Não é simplesmente isso, embora também isso. É um conceito mais amplo. Riquezas envolve tudo que diz respeito à nossa caminhada nesta era, na nossa vida temporal. Então, ter o coração cheio de preocupação com isso é servir às riquezas. Mas se o meu coração não é tomado pela preocupação dessas coisas, eu estou servindo a Deus. Irmãos, isso inquieta a muitos e nos inquieta. Porque dói, irmãos. Dói perceber a gravidade do nosso pecado. Não é uma coisa legal, no sentido de satisfatório, de prazeroso, saber o quão vil nós somos. É por isso que é muito mais fácil eu dizer que é uma doença, porque eu me coloco na condição de vítima. Você não é culpado por pegar uma gripe. Mesmo que alguém queira falar assim, você se expôs sem necessidade, etc., o que for, mas pegou. É uma doença de fato. Você precisa ser cuidado, você precisa receber remédio, você precisa estar ali, ninguém toca em você que você está doente. É diferente quando a Escritura diz assim, vem cá, esse movimento na tua alma não é uma doença, é um ato idólatra. E por que é idólatra, irmãos? Não é simplesmente porque você está desejando uma coisa mais do que a Deus, é por causa de um ponto. A ansiedade é o nosso esforço e a nossa tentativa de assumir o lugar de Deus. A imagem é mais ou menos esta, irmãos. Eu quero algo na minha vida, ou eu não quero que algo aconteça na minha vida. E meu coração começa a ficar com expectativa e ansioso e agitado para conseguir fazer aquilo, para que aquilo que eu tanto desejo ocorra como eu quero. Só que eu começo a perceber que eu não tenho controle sobre a minha vida. Inclusive o Senhor lembra disso quando vai orientar contra a ansiedade em Mateus 6. Quem de vós pode acrescentar um côvado sequer na sua existência? Aí eu percebo, eu não tenho. Eu quero pegar o volante da minha vida na mão do Senhor e dizer assim, me dá, que eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer melhor, eu sei o tempo melhor para tudo. E aí a gente se depara com a realidade. Eu não sou Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E aí vem a reação do meu coração. A ansiedade é exatamente isso. É a constatação
de que eu não consigo, mas eu quero. E eu esperneio. E esse espernear chama-se ansiedade. É por isso que a Escritura é clara. É uma ordem. Não andem ansiosos. E se eu ando ansioso, meu querido, não é o seu jeito, não é uma característica sua, não é a sua personalidade. É um movimento pecaminoso da nossa alma. Não importa em quem quer que seja, irmãos. Não importa em quem quer que seja. Embora doa, irmãos, embora doa reconhecermos isso e perder aquele arbusto no qual nós poderíamos nos esconder pelo critério de julgamento do mundo, mas o Senhor está ferindo para sarar. Ninguém gosta de ouvir para o médico e o médico dizer para você: você tem um câncer. Mas o que é melhor? Você ouvir que tem um câncer e então se lançar para o tratamento correto, ou ninguém nunca te avisar que você tem um câncer e você simplesmente morrer sem saber que você tinha um câncer. É tolice se levantar contra a palavra de Deus quando ela escancara o que nós somos, porque vai aparecer que é insensibilidade. Ah, coitado, não. O Evangelho faz isso, irmãos. Ele expõe o nosso coração, ele rasga-nos todinho para dizer o seguinte: eu sou o médico de vocês. Eu sou o remédio para a alma de vocês. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Aqueles que reconhecem o que a lei fala sobre nós mesmos, vão encontrar em Cristo o médico para curar a nossa alma. Então, não esperneie em reconhecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não andeis ansiosos, é uma lei. Se eu transgrido essa lei, eu peco. Eu peco contra o Senhor. E o pecado é a quebra do primeiro mandamento, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele é claro, queridos, aqui. Não andeis ansiosos de algumas coisas. É isso que Paulo está falando? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas Paulo nem. Qualquer coisa que você possa colocar. Nem. É de coisa alguma. Finanças, trabalho, doença, dinâmica da casa, viagem, prova, um relacionamento. Você pedir uma moça em casamento, em namoro, e está aguardando se ela vai responder ou não. Você fica ansioso, você vai fazer uma prova, você fica tomado pela ansiedade. Não, de nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que acontece aqui, então, irmãos, depois que o apóstolo Paulo nos mostra o que é a ansiedade, ela é um pecado, porque ela se opõe a uma ordem, não andeis ansiosos, e depois nos mostrar a abrangência desse mandamento, é de coisa alguma, ele então passa a nos mostrar então como lutar contra a ansiedade. Está aqui a descrição do problema. Biblicamente o problema é esse. Você gostando ou não, é assim que a Bíblia trata. E se você abraça o que o Senhor está dizendo para você, você vai encontrar esperança agora. Você não vai encontrar esperança se você continuar resistindo ao que a palavra do Senhor está falando acerca disso. Mas se você diz: sim, Senhor, eu sou um pecador, e esse é mais um pecado na minha conta. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa, minha alma se consome disso, porque eu quero me colocar no teu lugar e eu não consigo. Eu reconheço, Senhor. Aí vem o remédio, não químicos, mexendo simplesmente em algumas enzimas cerebrais, mas na alma. O Senhor diz, veja por favor: porém, sejam conhecidas diante dele as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui, irmãos, Paulo está fazendo uso de um padrão básico da lei do Senhor. Qual é o padrão básico da lei do Senhor? O nosso catecismo ele percebeu claramente isso, com muita precisão na palavra de Deus, e sistematizou isso na pergunta 90 e pouquinho por ali, no catecismo maior, que todo mandamento do Senhor, ele possui um aspecto negativo e um aspecto positivo. O que é o aspecto negativo? É quando o mandamento diz: não faça.
Qual é o aspecto positivo? É quando o mandamento então diz, faça. E todo mandamento que diz, não faça, tem pressuposto um faça. Muito daquilo que a gente viu ontem sobre a lógica e clara dedução. Se ele está dizendo, não faça tal coisa, então há uma coisa positiva que deve ser feita no lugar. Porque não fica um vácuo, irmãos. Não há espaço para vácuo. O que eu tenho de fazer, deixar de fazer, eu tenho que passar a fazer o que é correto. Um exemplo claro. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26, mais ou menos, Paulo fala, aquele que furtava, não furte mais. Aspecto negativo. Antes, trabalhe. Então o mandamento que diz, não furtarás, é o mesmo que diz, trabalhe. Se você é preguiçoso, você está quebrando o mandamento, não furtarás. Entendendo essa ilustração aqui, irmãos, Paulo está fazendo o mesmo aqui. O aspecto negativo do mandamento, da aplicação do primeiro mandamento é, não andem ansiosos de coisa alguma. Aí vem o porém, no lugar de andar ansiosos, o que é que vocês vão fazer? O que é que você vai pôr no lugar da ansiedade? Você vai, em uma palavra, orar. Você vai apresentar diante de Deus as vossas petições. Mas veja que há um outro contraste aqui antes. Se eu não vou andar ansioso de coisa alguma, eu vou em tudo apresentar ao Senhor as minhas petições. Você percebe que é abrangente? O que proíbe absolutamente de um lado, ordena absolutamente de outro. É em tudo, irmãos. Toda a nossa existência, ela tem de ser apresentada ao Senhor em oração. E é isso a arma, o escudo que protege o nosso coração contra a ansiedade. E aí Paulo vai então descrever essa arma, irmãos. Eu não vou andar ansioso, e no lugar disso, eu vou me dedicar, vou apresentar, sejam conhecidas, o texto diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aqui, irmãos, Paulo está se referindo exatamente à oração. E aí nós percebemos, irmãos, o papel importante e principal e essencial da oração na luta contra a ansiedade. Ela não é uma coisa pequena, irmãos. Certa vez eu encontrei um psicólogo cristão querendo tratar com desdém o aconselhamento bíblico, dizendo, o aconselhamento bíblico é só, memoriza aí alguns versículos, faz algumas orações, está tudo resolvido. Tola, na verdade. Porque não é essa forma infantil e simplista. Primeiro, não compreendeu o que é aconselhamento bíblico. Segundo, veja a forma medíocre de enxergar essa arma poderosa que o Senhor entregou à igreja. Oração. Os que diminuem a oração, irmãos, não perceberam o que ela é. Procura tudo que a palavra de Deus fala sobre a oração e você vai perceber o quanto ela é central na lida com a nossa alma e no nosso relacionamento com o Senhor. Você pega, por exemplo, os Salmos. Davi perseguido, o que é que ele fazia? Orava. Davi angustiado, o que é que ele fazia? Orava. Davi com medo, o que é que ele fazia? Orava. Davi triste, o que é que ele fazia? Orava. Davi em pecado, o que é que ele fazia? Orava. E não fica claro para nós a importância da oração na nossa caminhada com o Senhor? E se não fica claro, pegue o nosso Senhor Jesus Cristo e considere quando ele estava no Getsêmani. E o texto começa dizendo, vamos orar, porque a minha alma está profundamente triste. Você acha que teve algum homem que passou por maior tristeza do que Cristo? A minha, a sua tristeza, irmãos, por mais que ela seja profunda, e com toda a sensibilidade isso é dito, ela não chega nem aos pés da tristeza que o nosso Senhor passou. Ele suava sangue. Ele estava prestes a beber o cálice da ira de Deus, até a última gota. A pessoa do Filho, Deus encarnado, iria ouvir do Pai, o rosto virado, e ele iria gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum homem jamais
passou por uma tristeza como essa. Jamais. E o que é que esse homem perfeito fez? O que é que esse homem perfeito fez? Foi para chocolates? Foi fazer compras? Foi botar algumas substâncias químicas no cérebro? Não. Foi orar. E orou durante 1 hora angustiadamente. E orou, e orou, e orou, e orou. Não é porque não tinha, pastor, naquela época shopping. É porque não tinha chocolate. É porque não tinha os remédios. Não! E é assim exatamente para isso. A oração está entregue a toda a humanidade desde o início do mundo. Como a arma bendita e simples para lutar contra essas coisas no nosso coração. Se o nosso Senhor recorreu à oração, sendo Ele homem perfeito, vamos ser nós a desprezá-la e a diminuí-la e dizer, que bobagem. Para um coração carnal é bobagem. Para um coração que não entendeu o que significa essa fruição da comunhão com o Senhor pela oração e o poder dela para impactar e afetar a nossa alma, é bobagem. Vai, segue o teu caminho, usa todos os subterfúgios carnais que você tiver e você vai ver o final dessa estrada. Mas se você para e ouve o que a palavra de Deus está dizendo, simples, gratuito, poderoso, cheio de glória, você vai ver o que o Espírito opera no coração do homem que se lança para a estrada que o Senhor ordenou. A oração, queridos, é posta aqui como, me permita a metáfora apesar do possível equívoco que alguém pode fazer, como um remédio simples para a ansiedade. Simples. Não há outro mais poderoso do que esse. Derramar a alma diante do Senhor. Mas ainda tem alguma coisinha, queridos, para reforçar ainda mais isso que está sendo falado. Paulo não simplesmente fala da oração no sentido geral. Ele vai usando alguns termos interessantes que parece estar falando assim, Paulo, que fala prolixa, você está fazendo. Não, ele não está sendo prolixo, não. Ele não está sendo redundante, não, irmãos. Ele está refinando, burilando o que ele está querendo dizer sobre a oração. Veja, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Ele traz exatamente, irmãos, a ideia de apresentar diante de Deus aquilo que a nossa alma tem desejado, as petições. Ele fala o meio pelo qual isso é feito pelas orações e pela súplica. A gente vai voltar aqui para cá já para isso. Mas veja a imagem que ele está falando. A ideia de apresentar a Deus, irmãos, não é informativa. Eu não estou dizendo assim, ó Deus, só para te dizer, talvez o Senhor não esteja sabendo. Não é isso. O Senhor sabe. É tão claro que o Senhor sabe, nessa questão da luta contra a ansiedade, que em Mateus 6, o que é que Jesus lembra para argumentar contra a ansiedade? O vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. E a despeito de saber, Ele está mandando, apresente a Ele. Porque a questão, irmãos, não é informá-lo. Não é esse o ponto, irmãos, da oração na luta contra a ansiedade. O movimento de derramar a nossa alma diante dele, irmãos, é um ato de reconhecer que nós não somos Deus. Se ansiedade é essa ânsia, esse desejo de me dar o volante, Deus, eu quero, eu sei, eu posso, eu vou fazer. A oração é, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu quero que o Senhor, que é poderoso, faça o que é melhor. O Senhor é sábio, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Eu confio no Senhor. Esse é o grande ponto, irmãos. Na luta contra a ansiedade, nós apresentarmos o nosso coração e as nossas petições diante dele, irmãos. É um reconhecimento de que ele fará melhor do que nós poderíamos fazer. E aí Paulo então vai e fala, usa uma outra palavrinha, súplica. Quando ele fala assim, você vai fazer tudo isso pela oração e pela súplica.
Novamente, Paulo está falando simplesmente a mesma coisa. Não, irmãos, há um refinamento aqui. Ele está querendo dizer assim, você não vai simplesmente informar, ó Deus, é o seguinte, eu estou precisando disso, o Senhor considera aí se é possível isso. Não é isso. A imagem que ele vai passar aqui, irmãos, é de um mendigo. E o que é que um mendigo é quando suplica algo? Ele tem um pressuposto muito claro. Eu sou necessitado. Eu não sou nada. E eu estou recorrendo àquele que é tudo e tem algo que eu não tenho. É mais uma forma, irmão, de enfatizar esse despir-se de qualquer senso de eu consigo. É a expressão clara da dependência. Você está suplicando, como um mendigo suplica uma esmola. Suplica uma ajuda, irmãos. Você apresenta a Deus, Paulo fala, suplicando, mas tem mais um elemento aqui, que também envolve oração, mas é mais um refinamento que Paulo faz. Veja, por favor. Com o quê? Com ações de graça. Veja, eu estou precisando de algo, meu coração está sendo consumido pela ansiedade, eu vou dar graças. É exatamente isso que Paulo está falando, irmãos. Por que ele faz isso, irmãos? Porque a ansiedade, querido, se nós pudéssemos defini-la assim, a ansiedade é a cegueira de tudo aquilo que Deus já fez. Tantas outras vezes que nós ficamos ansiosos, e Deus foi lá, paciente, como um pai terno. Ele fez, meu filho, está aqui, eu estou cuidando de você. Eu não prometi que eu iria cuidar do meu povo? Está aqui. Aí daqui a pouco a gente anda um pouco feliz, porque o Senhor ouviu nossa oração, abençoou. Eu lutei contra a ansiedade, mas já passou. O Senhor abençoou. Eu vou andando, daqui a pouco o coração é consumido pela ansiedade de novo. Eu esqueci o que Deus havia feito. O meu coração deixou passar a gratidão continuada por aquilo que Ele fez. E eu me entrego a mais ansiedade. E daqui a pouco eu ando mais um pouquinho e de novo. Aí Paulo está lembrando, lembre-se, tudo que Deus já fez tem que trazer ao nosso coração ações de graças continuadas. Senhor, minha alma está angustiada e ansiosa porque eu vejo que eu preciso daquilo ali. E eu não tenho condições de ter. Não precisa. Dê graças pelo que eu já fiz. E você vai perceber que o seu coração vai ser colocado no devido lugar. As ações de graças, irmãos, ela refreia o descontentamento. Eu estou olhando para tudo que Deus fez e dou graças. Para tudo que Deus é e dou graças. Para tudo que Deus já me deu e não me deu, eu dou graças. Meu coração está sendo exercitado no contentamento. E lembra que há uma relação entre ansiedade e descontentamento? É aqui. As ações de graças, irmãos, elas vão refrear. Ela vai fortalecer a memória do cuidado paternal de Deus. E ela prepara o coração para receber qualquer coisa que o Senhor queira dar em seguida. O coração ingrato, irmãos, é um solo tão infrutífero, mais infrutífero que se fosse só pedra ao solo. Não tem espaço para o Senhor abençoar alguém cujo coração é cheio de ingratidão e descontentamento. E se você caminha com um coração ingrato e cheio de descontentamento, e o Senhor te dá, deixa eu te falar uma coisa, Ele não está te abençoando. Ele está derramando juízo. Tem um padrão claro na Escritura para isso. Lembra do povo de Israel no deserto? Tudo o que o Senhor fazia por aquele povo. E o que aquele povo fazia? Reclamava. Era ações de graças que eles tinham nos lábios? Não. Reclamação. Era contentamento e gratidão pelo que o Senhor havia feito? Não. Era a alma consumida por descontentamento, como se nada tivesse acontecido. Eles viram o mar abrindo diante deles. Antes do mar abrindo diante deles, eles viram as 10 pragas que Deus havia enviado sobre o Egito. Quando chegaram à beira do mar, o Senhor nos trouxe para cá para nos matar. Não tinha túmulo no Egito. Aí o Senhor olha para esse povo e fala assim: o que é que vocês estão aí gritando e se esperneando? Marchem. Eu não estou cuidando de vocês. E aí o povo marcha. O mar vermelho se abre. Eles viram, gente, eles viram o mar se abrindo. Eles viram o mar se fechando e engolindo os egípcios.
Eles celebraram isso, não foi? Deu 2 passos. Quero carne. Eu estou dando maná para vocês. Eu quero a comida do Egito. Eu quero. Aí Moisés vai para o Senhor e fala assim: Senhor, esse povo está reclamando. Aí o Senhor fala: ele não está reclamando de vocês, não. De você não, Moisés. Eles estão reclamando de mim. Todo descontentamento é diretamente um ataque contra o Senhor. Aí o Senhor fala: bom, se é isso que eles querem, eu vou dar. E Ele manda carne para eles. E eles comem até sair pelas narinas. Eles se empanturram. E logo em seguida isso vem o juízo do Senhor. E morrem milhares e milhares no arraial do Senhor. O Senhor trouxe um padrão. Se eu dar algo para um homem com o coração tomado de descontentamento e ingratidão, eu não estou abençoando. Eu estou dando juízo. Eu estou entregando esse homem a ele mesmo, dando o que ele quer. E ele não me quer. Ele quer aquilo. Eu dou. E você vai colher os frutos do teu pecado. É por isso que Paulo lembra: ações de graças. A ação de graça é exatamente como arar o solo do nosso coração para prepará-lo para receber a provisão do Senhor em seguida. Porque ali ele vai estar pronto para dar mais frutos de ações de graça e de louvor e de bendizer ao Senhor. Um coração que é entregue à ansiedade e acha que pela ansiedade vai convencer ao Senhor, ele é um coração que está prestes a receber juízo, queridos. Mas se não bastasse o Senhor nos dizer o que é, para nos livrar da ignorância, Ele nos diz o que é ansiedade. Se não bastasse o Senhor graciosamente dizer como lutar, e é uma luta tão simples, a oração. Uma coisa tão simples, irmãos, que até uma pessoa numa cama, paralisada todos os seus membros, toda a sua face, apenas os olhos se movendo, consciente, ela pode orar. Você percebe? Ele não fala assim: para vocês lutarem contra a ansiedade, você tem que atingir a lua com um pulo. Para você lutar contra a ansiedade, você tem que conseguir guardar todo o oceano em um recipiente. Ele não fala isso. Ele fala uma coisa simples: orar. Mas se não bastasse tudo isso, e a graça do Senhor manifesta nisso, esse Senhor que é rico em graça, rico em misericórdia e abundante em dar esperança, Ele traz uma promessa. Veja o versículo 7, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, o Senhor deixa claro uma coisa. Aqui é a estrutura básica dos mandamentos do Senhor também. Comumente, para cada mandamento que o Senhor entrega, há uma promessa anexada, para encorajar o seu povo a seguir com confiança no que Ele está ordenando. Ele dá uma promessa. E que coisa maravilhosa, irmãos, são as promessas do Senhor. Elas não nos foram dadas para ser usadas de forma carnal. Mas Pedro, por exemplo, fala em 1 Pedro, capítulo 1: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pelas suas preciosas promessas tem nos feito co-participantes da sua natureza, parafraseando o texto. Elas têm um papel na nossa santificação, na nossa caminhada de confiança no Senhor. Ele prometeu, querido. E Ele está dando essa promessa aqui para este meio. Se vocês me ouvirem e reconhecerem o que eu estou dizendo sobre a oração, e se ao reconhecer o que eu estou falando e dizer amém ao que eu estou falando, você se lançar a arma que eu estou lhe dando, pegá-la e lutar contra a ansiedade com a arma que eu estou lhe dando, você tem uma promessa. Não é outra arma, não é outro meio que tem essa promessa, é este. Se você seguir essa trilha, eu vou dar a paz que excede todo entendimento. Irmãos, que promessa bendita, que promessa maravilhosa. Qualquer incredulidade tem que cair por terra agora, irmãos.
será que é isso mesmo? Será que a ansiedade é isso mesmo? Será que não tem um pouco de uma doença que eu preciso de um remédio? Será que é só oração mesmo? Aí ele fala, ei, vá, que eu tenho uma promessa para você se você for. Eu vou encher o seu coração de uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, aí veja a imagem que o Senhor está fazendo aqui. Por que excede todo entendimento? Porque ele está dizendo assim, tinha tudo para os olhos carnais dizer, por que tu está assim, tão tranquilo? Por que tu não está inquieto e consumido pela paciência? Tinha tudo para tu estar se desesperando, mas a tua alma está silente, quieta, como o Salmo 131, descansando nos braços do Senhor como uma criança que acabou de mamar. Ninguém compreende isso. E aquele que experimenta essa paz, ele mesmo diz, eu não sei o que é isso, porque eu mesmo não conseguiria reagir assim. É exatamente isso. Nós não. A nossa carne não. Mas o Senhor está prometendo, eu vou encher. Eu vou dar a paz que excede todo entendimento. E essa paz vai guardar o seu coração de você caminhar e se entregar à ansiedade. Lembra de Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Aí o Senhor está dizendo, você quer a arma fundamental para você guardar o coração? Ore. E quando você ora, e ora de novo, e ora mais uma vez, suplicando com ações de graças, apresentando ao Senhor, ore, 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 ore. Pastor, eu não estou sentindo a paz ainda. Ore. Pastor, ore. Quem promete não é um ministro do Evangelho. Quem promete não é um político, e aí você teria mais razão para duvidar. Quem promete não era um ser humano falho, que não pode garantir aquilo que vai vir amanhã. Quem promete é o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus providente que sustenta tudo e que tem poder para criar o mundo pela palavra. Ele tem poder para colocar em ordem o meu e o teu coração. Só creia. Só faça. Não seja como Naamã. Lembra de Naamã? Acometido por lepra, foi encaminhado para Israel, para então o profeta Elias, e aí, o profeta Eliseu, e aí ele, aqui tem profeta? Tem. E aí ele vem, estou com lepra, não sei o quê, e aí o profeta nem vai lá fora. Geazi, vai lá e diz a ele para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar bem. Aí ele fica indignado, era tão simples, mergulhar no Rio Jordão. Por acaso os rios de Damasco não são melhores do que o Rio Jordão? Eu esperava que ele viesse aqui, fizesse um movimento, invocasse o nome do Senhor. Ele queria pompa, ele queria glória, ele queria coisas carnais. Era só mergulhar no rio pífio, sujo do Jordão. Mas eram as águas de Israel, para apontar o seguinte: a salvação não vem de Damasco. A salvação vem daquele judeu, aquele israelita, filho de Abraão. Simples. E aí, Naamã voltando indignado, e você pode em algum momento, ou estar indignado com a exposição e dizer assim, só isso? Só isso? O que? Não sei. Aí o servo de Naamã chega, pai, meu pai, se ele não tivesse dito para o Senhor fazer uma coisa muito mais difícil, o Senhor não faria? Ele só falou, mergulha 7 vezes. Vai. O Senhor está te dizendo, se entregue a mim. Ore com fé. Confie. Confie. É só. Se fosse uma coisa muito mais difícil, você não faria? Mas é só isso. Para um benefício sem tamanho. Ele vai dar a paz que excede
todo entendimento. Essa é a nossa fé no Deus que se revelou pela Escritura Sagrada, queridos. Essa é a nossa convicção e resposta adequada ao que Deus está falando aqui. Não há, querido, como Richard Baxter falou, não há um só quarto escuro que o povo de Deus passe, que Cristo não tenha passado antes na condição de homem. Ele foi tentado à tristeza, mas não sucumbiu a ela. Ele foi tentado a todas as angústias que a nossa alma passa, e ele não sucumbiu a ela. Se você quer a prova viva de que se entregar a Deus, e no final vai ter aquilo que é a glória dele, olhe para Cristo, e você vai ver. A ressurreição proclama isso. Ele foi até o fim, até a morte por mim. E eu, o Pai, o ressuscitei dos mortos, porque Ele confiou. Se você não tem forças para fazer isso, Cristo fez exatamente para te dar essa força que eu e você não temos. Cristo, Ele foi o crente perfeito, o autor aos Hebreus vai dizer. Ele não é só e somente o autor e consumador da nossa fé. Ele, o autor aos Hebreus, continua. Pela esperança que lhe foi proposta, foi até o fim. O Pai prometeu, se você for trilhar a trilha da humilhação e da cruz, eu vou dar glória e vou redimir um povo para você, uma noiva. Ele foi, ele creu e Deus o abençoou e Deus deu a ele. O Pai deu ao Filho encarnado aquilo que foi prometido. Ele não é apenas a prova viva de que se um homem se entrega sem reservas a Deus, vai ter da parte de Deus aquilo que o Senhor promete. Mas ele também é a fonte viva pelo seu Espírito, que nos capacita a fazer aquilo que eu e você não conseguimos. Nós não conseguimos lutar contra a ansiedade. Contar até 3, até 10, até 100, respirar fundo, pode parecer que resolve. Pode até ajudar o seu corpo, mas continua lá. Você precisa, eu e você, precisamos que o Filho venha pelo seu Espírito e nos dê aquilo que nós não conseguimos fazer, que Ele faça em nós, para que o seu nome seja glorificado. Creia, igreja. Creia e se entregue. E se você não conhece o Senhor ainda, se você não crê nele ainda, e sua alma tem sido consumida pela ansiedade, e você então segue essa trilha casual, comum e carnal que o mundo tem apresentado, e talvez tenha passado já 1, 2, 3, 4, 5 anos de terapia em terapia, remédio após remédio, os remédios só ficando mais pesado e nada resolve. Você está recebendo hoje da parte do Senhor o anúncio daquele médico que resolve. Para essa caminhada frenética pelos meios carnais que não resolve nada na tua alma. Não vai ser compras, não vai ser chocolate, não vão ser remédios, não vão ser viagens, não vai ser ter tudo que tua alma deseja que vai aquietar a tua alma, mas Cristo. Se você não crê em Cristo ainda e tem recebido as consequências do pecado da ansiedade, se entregue a Ele e você vai ver um poder que nada que você já buscou lhe apresentou esse poder de salvar a sua alma, de colocar paz nela. Ele disse ao mar: aquieta-te, e o mar se acalmou. Ele tem poder de dizer: aquieta-te, coração, e o coração se aquietar. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos entregou a nós mesmos e nos deixou como cegos tateando no escuro. O Senhor fez raiar sobre nós a luz bendita da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos trouxe o Teu Filho, a expressão exata do Deus triuno, em quem habita toda a divindade. E então, Senhor, pela Tua palavra e pelo ministério profético do Teu Espírito, o Senhor escancara o nosso coração em quem nós somos, Senhor.
toda a avileza da nossa alma, Senhor. Todos os pecados e angústias e medos aqui o Senhor expõe pela Tua palavra e nos providencia remédio e nos dá promessas. Que Deus bendito és Tu, Senhor. Nós Te bendizemos por isso. Nos dá, Senhor, a fé necessária para nós nos entregarmos e nos lançarmos naquilo que o Senhor está nos dando, Senhor, e nos ordenando pela Tua palavra. Opera em nós com poder, Senhor, aquilo que nós não podemos operar por nós mesmos. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo e ouve o gemido do aflito, Senhor. Porque quando nós somos fracos é que Tu és forte. A Tua força brilha diante de nós. Por isso, Senhor, aqueles que se entregam com fé e se entregaram nessa manhã, Senhor, algo que Tua palavra está dizendo, Senhor, mostra a eles o Teu poder e faz inundar, Senhor, o seu coração com a Tua paz. Dar a eles aquilo que o mundo não pode dar, aquilo que a carne não pode dar, mas que apenas o Teu Espírito pode fazer, Senhor, aplicando-nos aquilo que Teu Filho conquistou para nós na cruz e na sua vida perfeita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.